Vamos lá. O advento das arenas, aí a gente tem que dividir pra entender o porquê. Vamos lá. Eu entendi onde você quer chegar e eu concordo. A torcida do Flamengo, do VAR, do Palmeiras, do Fluminense, do Fortaleza, ela é a mesma. O público que tá dentro do estádio é que mudou. A mudança é essa. A gente deu uma elitizada no torcedor que tá dentro do estádio. É óbvio. Eles escolheram o público que eles queriam. É óbvio. Você ter um ingresso de 200 conto num jogo, o cara que ganha um salário mínimo é inviável pra ele pegar um quinto do salário dele pra ir pagar no estádio. Se ele pagar 200 reais... E o cara que paga 200 conto pra ir pro jogo é o cara do camarote, é o cara que, Sim, é um cara que tem grana. E normalmente... E outra, teve um detalhe também. Muita gente que não tinha hábito de ir... Pessoal zona aí, paga a conta d'água. Muita gente... Essa parada nego enche o saco, né, cara? Não. É porque tá um flamenguista e um vascaíno aqui, vai ter o público dividido, Eu tô a galera... vendo os dois, tu viu que eu tô lendo os dois. Uhum. Então, o que acontece, Papa? É natural que o perfil dessas pessoas são diferentes. Sabe o que aconteceu muito com as arenas? Muita gente que não frequentava o estádio é o tal do selfie. Do cara que vai lá, fazer story, tirar foto. O público mudou. Como é que era o Maracanã antigamente? Porra. A geral. Você tinha aquele cara raiz mesmo, aquele cara do radinho, aquele cara que pagava 5, 10 conto. Boa parte desse cara não vai mais aos jogos. Não vai. E não é só do Flamengo. Você pode pegar, Flamengo, Palmeiras, Mas eu queria Grêmio. chegar nessa questão, irmão. Mudou pra geral. Sim, porque com o advento das arenas. Desde a Copa de 14, o Grêmio fez a arena dele. O Beira-Rio teve aquela remodelagem. O Maracanã era um estádio mais antigo e passou aquela remodelação toda também. Veio o consórcio Maracanã, ficou bem mais caro. Diminuiu o público também dentro do estádio. Você quer ir pro Maracanã também? Você quer o Vasco no Maracanã também? Você me deu um gancho, vamos lá. São Januário hoje, ele tá pequeno pro Vasco. Em que sentido? Você abre venda de ingressos do jogo do Vasco hoje ainda no máximo... Januário, acho que é estádio pra jogo Vasco jogos menores. O Vasco... O Flamengo até hoje não tem um estádio desse ali na Gávea porque os moradores da AMA Leblon nunca permitiram, né? Você sabe disso. Você gostaria que o Flamengo tivesse um estádio menor? Na Gávea, o estádio ali tinha... O Flamengo teve no Carioca de 96 ou 95. Foi 95 ou 96. Se tiver algum rubro-negro aí que lembra, aí me ajuda. O Flamengo teve a arquibancada tubular, né? Que chama, né? Que é, modular? Não, tubular, que eles falam aquelas tubular que é de alumínio, né? Tipo aquelas de vôlei de praia. Se eu não me engano, tinha também na estádio da Portuguesa. Foi isso. O Flamengo fez essa arquibancada na Gávea como um teste para construir. Aí deu muito trânsito ali naquela região ali ali é bem apertadinho, E não deixaram o Flamengo construir ali. O estádio do Flamengo hoje na Gávea, ele cabem só 8 mil pessoas. Não é... Ainda poderia, inclusive, já teve vários jogos... Tiveram vários jogos de Carioca antigo lá para 8 mil. Até Copa do Brasil já teve ali. Então, essa questão do Flamengo não tem estádio. Ele tem, é pequeno. É pequeno. E poderia ser maior se a Associação dos Moradores do Leblon deixasse. Mas o Vasco, ele tem vontade você teria vontade de pegar o Maracanã também junto com o Flamengo? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Vasco precisa passar por uma remodelagem em São Januário, tanto de estrutura, modernizar o estádio, aumentar a capacidade. Acho que um estádio para 40 mil, eu vou explicar o porquê dos 40 seria o ideal. Porque nós já temos o Maracanã no Rio de Janeiro que comporta 70, você consegue dobrar a tua capacidade de São Januário e... Quanto maior o estádio, maior o custo de manutenção. Então a gente sabe que, independente do clube, estadual, você não vai botar 60, 70 mil pessoas no estádio. Não vai. Não vai. Então um estádio para 40, você diminui o custo de manutenção dele e você consegue levar uns jogos bacanas. Se a expectativa do jogo for muito, muito grande, você tem um Maracanã, que é um estádio que precisa ser ocupado. Então eu acho que um 40 seria o ideal, mas 20 já tá ficando apertado. É porque meu celular tá com a live aqui. Eu vou te mandar depois uma foto do entorno de São Januário ontem. Pra você ter uma ideia, ontem mal dava pra andar do lado de fora de São Januário. Todos os jogos do Vasco hoje lotam. Ali então não tá dando vazão. E muita gente quer ir pro jogo e não vai. Ontem, por exemplo, o que tinha de gente comprando ingressos até falso em cambista, teve um cara que reclamou que perdeu R$280, ele comprou 2 ingressos falsos. Comprou o primeiro, foi na bilheteria falso. Comprou um segundo, falso. Muita gente querendo ir... Eu acho esse negócio de comprar ingresso à mão de cambista mó furado. Mas tem muita gente querendo ir aos jogos do Vasco que não vai. Sobre Maracanã, eu acho importante o Vasco jogar no Maracanã. Não todos os jogos, porque a gente não pode abrir mão da atmosfera e do caldeirão que é São Januário. Mas não apenas, Papa, pela questão de público. Eu acho que o Maracanã, ele simboliza um algo além.
Por exemplo, a perspectiva de que o gringo, de que o torcedor sul-americano... Peraí, pessoal falando, deixa de ser mal educado, larga o celular, eu tô acompanhando. Fala pra eles. Tá acompanhando o chat. Porra, eu não tô mexendo em nada além do chat. Ele tá vendo aqui. Mas larga o chat, vamos focar só nós dois. Não, aqui. mas é importante, cara. Pô, a galera tá mandando mensagem. No final. Beleza, valeu. Vamos lá. Então, eu acho que tem essa importância. O Maracanã também. Por exemplo, o Maracanã ele é decisivo para fazer a imagem do Flamengo e do Fluminense fora do Brasil. Um clássico disputado no Maracanã, o Maracanã é um estádio emblemático, é reconhecido mundialmente. Então, acho importante o Vasco ter a imagem dele atrelada ao Maracanã. Se você perceber, na virada dos anos 2000... E vocês gostam do lado de lá, né? Que sentido? O Flamengo gosta de ficar sempre ali no lado do Belini, o famoso lado... Norte. O norte. O Vasco é sul. Mas por que o Vasco é sul? Não me recordo. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. Maracanã foi construído para a Copa de 50. Construído para a Copa de 50. Cara, tem uma história muito foda disso aí. Beleza. Aí o que aconteceu? Na época foi criado, por isso que tem a briga Vasco e Fluminense, foi criado um regulamento que o primeiro campeão do estádio poderia escolher o lado da sua torcida. O Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã e escolheu o setor sul. Quando veio o consórcio Maracanã, agora que o Fluminense foi dividir a licitação com o Flamengo, o Fluminense, que o Flamengo já joga na norte, foi pegar o lado sul. O Vasco falou... O Fluminense, quando joga contra vocês, ele vai pra norte. Aí que é o problema. Pelo contexto histórico, foi um direito adquirido dentro de campo, o que o Fluminense tinha que fazer? O Vasco não joga lá. Fluminense e Fortaleza, ele joga no setor onde ele quiser. O Flamengo também não tá no estádio, se quiser ir pra um lado, pro outro. Aí o que o Fluminense fez? Pegou o sul em definitivo e nos jogos contra o Vasco, em vez dele ir pro norte, porque foi um direito adquirido em campo, o que ele faz? Não, eu que pago o consórcio junto aqui, se quem quiser que vai pro norte. Você lembra do jogo que deu a confusão, Vasco, Fluminense, teve até o gordinho da água, a guerra por causa disso. O Vasco falou, então a gente não joga mais, porque a gente conquistou o direito dentro de campo de jogar lá e vocês agora numa canetada quer pegar o setor que é nosso. A guerra é por causa disso. Então, o Flamengo sempre na norte, Fluminense na sul, mesma coisa. O Flamengo é o único que nunca mudava de lado, né? O Flamengo é o único que nunca mudava de lado. O Vasco também não, sempre jogava na sul. Começou essa palhaçada agora com o Fluminense. Porque o certo era ele ir pra norte. Não é a questão de ser melhor ou pior, foi um direito adquirido em campo. Foi criada uma regra. Quem for campeão o primeiro ano no Maracanã escolhe o lado. O Vasco foi o primeiro campeão e escolheu o sul. É isso, é como se fosse um título do estádio, vamos colocar assim. Foi adquirido dentro de campo. E o Fluminense na canetada, no consórcio Maracanã, o Vasco não joga aqui, não. Eu peguei o sul, é sul definitivo. Por isso que deu uma merda. O meu bisavô, né, português, chegou aqui, seu Zé de Barros. E aqui no Brasil, ele era mais seleção brasileira do que clube mesmo daqui local. Ele ia muito nos jogos e tudo mais, mas o negócio dele era a seleção brasileira. Ele foi na final de 50. Cara, ele jurou quando acabou o jogo que o Brasil perdeu pro Uruguai que ele nunca mais pisava no Maracanã. E ele nunca mais pisou no Maracanã. Caraca, sério? Até o final da vida dele, tu acredita? Ele tá vivo ainda ou faleceu? Não, meu bisavô, pô. Tá maluco. Eu tô com 43, imagina. A minha avó tá com 94. Aí não tem como. Não, mas tem uma galera que dá uma esticadinha. 120, faz sei hora lá. extra, tem uma 120, galera... já pensou?